Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de História. Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos aí, né, dentro da Grécia Antiga, né? Falamos do período pré-homérico, falamos do período homérico. Hoje a gente vai entrar nessa questão do período arcaico, né, dando continuidade aí aos estudos, né, realizados sobre a Grécia Antiga, tá? Pessoal, lembrando a vocês que esse período arcaico, ele parte, né, do princípio aí da formação das cidades-estados, né, das polis, a questão também do fim daquela sociedade gentílica, né, com aumento de terras destinadas aí principalmente aos eupátridas, né, que eram os páteres ali, os donos das terras ali, os privilegiados, né, por receberem terras férteis, né, e automaticamente concentrando essas terras nas suas mãos, um maior número de terras, da qual a grande parte da população grega ficou sem esse domínio dessas terras, né? Então gerou uma transformação, uma intensa transformação e uma intensa também migração dessa população, principalmente em direção às cidades, tanto que foi o período, né, que a Grécia fundou diversas cidades-estados pelo seu território, tá? Então ela surgiu, esse período arcaico surgiu de 800 a 500 antes de Cristo, né? Ocorrendo aí intensas transformações, dentre elas essa questão da falta de terras, né? E o aumento populacional, esse aumento populacional necessitando produzir e automaticamente consumir, migrou, né, para outras áreas, né? Saiu dispersos aí em outras áreas, aumentando aí a expansão territorial e formando várias polis, né? Então, os gregos eles fundaram colônias aí próximo ao mar Mediterrâneo, ao Mar Negro, né? Constituindo aí cerca de mais de 100 cidades-estados, né? Com organização política e socioeconômica próprias, totalmente independentes, tá ok? Dentre essas cidades, vão se destacar aí principalmente Atenas e Esparta, né? As duas principais cidades gregas do período antigo aí, tá? Atenas, por exemplo, fundada aí principalmente pelos jônios, né, que se viram expulsos ali com a entrada dos dórios, né, no território grego, dominando, né, principalmente a planície da Ática ali, próximo ao mar Egeu. Nós vimos na aula passada, né, principalmente durante o século X a.C., né. A característica principal de Atenas tinha poucas terras férteis, né? A Atenas era mais voltada para a atividade comercial marítima, então era a prática marítima e comércio marítimo que alavancava a economia de Atenas, tá? Era inicialmente uma sociedade ou uma cidade-estado totalmente aristocrática, né? Ou seja, poder concentrado nas mãos aí das pessoas que detinham poder, mas após os conflitos, né, várias controvérsias aí sociais, a própria Atenas, né, e também a filosofia, né, o surgimento dos filósofos e a própria concepção filosófica ajudou a tornar a cidade o quê? Democrática, tá? Então, nós tivemos uma evolução passando por monarquia, oligarquia, tirania, até chegar na democracia, tá? A monarquia do século X e 8, né? O rei ele tinha plenos poderes, sendo auxiliado por um conselho de anciãos. Posteriormente, no século VIII, nós tivemos em Atenas uma oligarquia, o rei foi substituído pelos arcontes, né? E pertencia principalmente às classes abastardas, né? As classes que tinham propriedade de terra, e a tirania, que era o tirano que governava com poder autocrático, né? O sujeito totalmente dominante ali, totalmente imbatível dentro do poder ali, principalmente no século VI a.C. E em 504, né, nós tivemos a democracia, a formação da Assembleia, que tomava decisões aí na polis grega, né? E onde delas participavam também a presença dos cidadãos, ok? Bom, a divisão social que nós temos em Atenas é a seguinte, pessoal. Nós tínhamos os cidadãos, os metecos e, por último, os escravos, né? Quem eram os cidadãos? Eles eram homens livres, né? Adultos, filhos de mães e pais atenienses, né? Natos ali. Calcula-se aí que no século V a.C. havia cerca de 30 mil cidadãos em Atenas. Do mais pobre ferreiro ao mais rico proprietário de terras, todos os cidadãos eles podiam participar das atividades políticas na Ágora, tá bom? Os metecos eram estrangeiros, que não tinham o direito de participar da vida política nem de possuir também terras. Dedicavam suas atividades ao comércio e ao artesanato. E os escravos, por último, aí, na realidade, eram prisioneiros de guerra, né, ou filhos de escravos, não tinham direito à participação de política, né, na política, né,
e trabalhava aí no artesanato, nas tarefas domésticas, nas minas, na agricultura, né? Então, o serviço mais pesado era destinado principalmente aos escravos, tá ok? Em meados aí do século VII a.C., a população de Atenas ela se rebelou contra o poder dos eupátridas, né? Como eu falei para vocês, que concentrou as principais terras férteis, né, na Grécia. Para solucionar os conflitos aí foram nomeados, né, vários reformadores aí, cuja atuação levou à desagregação do governo oligarca e à instituição da democracia ao longo do século VI a.C. Nós tivemos a participação do Solo, né? Ele acabou com a escravidão por dívidas, né? O escravo ele já nascia endividado, a pessoa que era filha de escravo já nascia endividado. Dividia os cidadãos em grupos censitários, né? Grupos que tinham menores ou maiores participações na política e automaticamente maiores fontes de renda, né? Definiu a participação dos cidadãos no exército e nas magistraturas, abriu a eclésia aos mais pobres e criou o bolê, que era justamente leis aí que garantia, né, para esses povos que tinham baixa renda. Já Pisistrato, né, foi o primeiro tirano. Ele realizou uma reforma agrária, também fez diversas obras públicas aí, incentivou a arte, prestigiou as festas esportivas, né? E em 504 nós tivemos a presença de Clístenes, né? Clístenes ficou marcado aí por instituir a democracia, protegê-la e criou a lei do ostracismo, tá? Péricles, 461 a 429, consolidou a democracia, né, estabelecendo a isonomia, ou seja, igualdade de todos perante a lei, a isegoria, a igualdade de direito ao acesso à palavra na Assembleia, e a isocracia, a igualdade de participação no poder, tá bom? Bom, outra cidade importante que se destacou na Grécia Antiga foi principalmente Esparta, né? Foi fundada na Anacônia aí, na península do Peloponeso, claro, pelos dórios, né, que tinham esse ar de aguerridos, de guerreiros, né, por volta do século IX a.C. A sociedade espartana ela era aristocrata, a base agrária voltada para a guerra também, tá? A formação dos meninos começava a partir dos 7 anos para se tornarem grandes guerreiros. As mulheres também recebiam um treinamento físico e psicológico para gerar crianças robustas e saudáveis para, posteriormente, servir o exército espartano, tá? A organização política de Esparta, pessoal, era caracterizada por uma diarquia, ou seja, existia dois reinos, né? Todos dois com a mesma característica de poder, né? Era o sumo sacerdote, ou seja, o mandatário geral ali, juiz supremo e comandante do exército, ou seja, ele era dois reis, mas que tinham o poder aí, né, dominante, né? Nós tínhamos também outra divisão, que era a Jerusa, que era composta por 28 anciãos, né, ali próximos da nobreza real, que elaboravam as leis, uma espécie de legislativo, criavam as leis dentro de Esparta, né? A Ápela, que era a Assembleia dos Cidadãos aí, essa Ápela, ela, na realidade, ela aprovava ou não as decisões definidas aí pela Jerusa, e nós tínhamos os Éferos, né, que era composto aí por os 5 cidadãos que desempenhavam as funções de fiscalização e a execução das obras dentro de Esparta, tá? Bom, a divisão social em Esparta estava dividida da seguinte forma: nós tínhamos os Espaciatas, os Periecos, os Ilotas e as mulheres espartanas, né? Então, olha só, os Espaciatas, também chamados de homoioio, iguais, né? Eram homens com mais de 30 anos, proprietários de pelo menos um lote de terra. Somente eles podiam ter participação política, terras, escravos e ocupar cargos públicos. Então, o homem ele era o mandatário aí dentro da divisão social de Esparta, né? Dedicava-se à vida política e ao treinamento para a guerra. Então, era essa função básica, primordial aí dos esparciatas. E os periecos? Os periecos, eles eram homens livres, né? Que habitavam os arredores de Esparta, trabalhavam aí como agricultores, artesãos ou comerciantes, sem direitos políticos, eram recrutados para o exército em época de conflito e deviam pagar também tributos, né? Bom, já os ilotas eram integrantes da população servil, a mais numerosa da sociedade espartana. Eles não tinham direitos políticos, sociais, econômicos, sendo obrigados a trabalhar nas propriedades, né? E não eram considerados cidadãos espartanos, né? As mulheres, pessoal,
ainda que não tivesse assim direitos políticos dentro de Esparta, elas poderiam participar das reuniões, né? E tinha que administrar o lar com o marido, né? Algo que não ocorria em outras polis gregas, tá bom? Então, Esparta é como se isso aqui fosse uma certa vantagem, né, para as mulheres, né, espartanas aí, em vista das outras sociedades ou das outras divisões sociais nas outras demais polis gregas, tá ok? Bom, pessoal, espero que tenha passado aí uma noção básica do período arcaico para vocês, tá? Obrigado a todos pela atenção e pela participação. Lembrando que nós ainda estamos aí na pandemia do coronavírus, tá? Essa aula, assim como as demais, elas estão disponíveis para vocês no meu canal do YouTube, no Geo Cerrado. Sempre que vocês necessitarem, basta acessar o meu canal, tá? E nesse exato momento eu estou aqui à disposição de vocês, de forma online, via WhatsApp, para esclarecer todas as dúvidas que vocês necessitarem a respeito do conteúdo, tá? Ministrado aí para vocês. Forte abraço, estou à disposição de vocês.